Olá, minha galerinha da primeira série, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o estudo dos poliedros. Nós vamos falar hoje dos poliedros regulares, ou também chamados de poliedros de Platão. Por que poliedros de Platão? Porque foi Platão que apresentou esses 5 poliedros para a humanidade. Legal? E Platão foi um matemático super importante. Ele viveu do ano de 427 a 347 a.C., há muito tempo atrás. Platão era tão entusiasta da geometria que na fachada do Instituto de Platão tinha uma frase que dizia o seguinte: que aqui não adentrem os não versados em geometria, ou seja, aqueles que não gostavam, aqueles que não entendiam de geometria. Legal? Então Platão ele foi super importante para a história da matemática. E como eu falei, ele apresentou ao mundo esses 5 poliedros chamados poliedros regulares. Por que poliedros regulares? Porque um poliedro regular é aquele poliedro que tem todas as faces idênticas, ou seja, tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, por exemplo, o primeiro poliedro aqui é o tetraedro regular, ó, que parece uma pirâmide, né? Na verdade é uma pirâmide. E essa pirâmide, ela é chamada de tetraedro regular porque ela tem 4 faces em forma de triângulo equilátero. 4 tetra 4. Bacana? Então o prefixo do nome vai dar o número de faces do poliedro. Nós já falamos aí da nomenclatura dos poliedros. Segundo poliedro é o hexaedro regular, que vocês chamam de cubo, né? Hexa por quê? Porque ele tem 6 faces e essas 6 faces são quadrados idênticos, ok? Esse é o nosso segundo poliedro regular. O outro poliedro regular que nós temos, o próximo, é o octaedro. O próprio prefixo aqui do nome já está dizendo octa, aquele que tem 8 faces. Edro, faces, octa, 8. E essas faces são todas triangulares, ou seja, todas em forma de triângulos equiláteros também, certinho? Então, para ser um poliedro regular, as faces têm que ser polígonos regulares idênticos, certinho? Então, se esse triângulo aqui tiver lado 3, todos os outros também vão ter lado 3 e todos os outros vão ser o quê? Equiláteros. É assim que funciona. Bom, o quarto poliedro aqui é o dodecaedro regular. Dodeca, 12, é aquele que tem 12 faces iguais. E essas faces todas têm a forma de pentágonos regulares, tá? Então todas são pentágonos regulares. Pentágono é um polígono que tem 5 lados, ok? E o último poliedro aí, né, do 5, o último dos 5, é o icosaedro regular, formado de 20 faces triangulares, ou seja, 20 faces em forma de triângulos equiláteros idênticos. Galera, uma curiosidade sobre esses poliedros é a seguinte, é que cada um deles representa um elemento, tá? Um elemento do nosso universo. O tetraedro regular é o fogo, ó. Ele representa o fogo. O hexaedro regular representa a terra. O octaedro regular representa o ar. O dodecaedro regular representa a água. E o icosaedro regular representa todo o nosso universo ou cosmos. Legal? Então essa é uma curiosidade. Platão associou esses poliedros a esses elementos da natureza. Legal? Então, o tetraedro é fogo, o hexaedro é terra, o octaedro é ar, o dodecaedro é água e o icosaedro é o universo. Legal? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar uma tabelinha com todas as características desses poliedros para vocês. E eu vou dar umas dicas aí para vocês lembrarem de como montar essa tabelinha e como determinar esses elementos aí na tabelinha. Bacana, galera? Bom, galerinha, já tá aí no quadro, ó. Bacana? Agora nós vamos ver as características dos poliedros de Platão. Legal? Presta bastante atenção que eu vou te ensinar a montar essa tabelinha aqui, ó,
para facilitar a vida de vocês, legal? Bom, essa parte aí, você tem que saber essa tabela. Se você não souber essa tabela, você não souber as características dos poliedros de Platão, nada feito, não resolve os probleminhas. Esses poliedros aí você tem a obrigação de saber as características deles, ok? Então presta muita atenção para você aprender a montar essa tabelinha, vai ser bem legal. Bom, primeira coisa, é uma tabela que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, então é uma tabela 6 por 6, legal? A primeira linha, você vai ter aqui o título, que são os poliedros, e os elementos que você quer encontrar. F face, V vértice, A aresta, N número de arestas por face, tá? Então, como F vem primeiro, N acompanha F. E M número de arestas por vértice. Como vértice vem em segundo, M vem aqui em segundo. Legal? Bacana? Só prestar atenção nessa ordenzinha aí que dá tudo certo. Para você memorizar de maneira mais fácil aqui a ordem dos elementos, para você não trocar, vou te dar uma dica bacana. Presta atenção aqui, ó. Fita vermelha amarrada na mão. Você não esquece. Bacana? Então, para não esquecer, ó, fita vermelha amarrada na mão. Quando a gente não quer esquecer alguma coisa, a gente amarra uma fita vermelha na mão e aí não esquece. Legal? Então, fica a dica aí, ó. Fita vermelha amarrada na mão. Face, vértice, aresta, número de arestas por face e número de arestas por vértice. Legal? Outra dica aqui é a ordem dos poliedros, ok? Eles estão na ordem crescente do número de faces. Legal, ó. Tod com vitamina H para dar mais o que? Substância. Tod com vitamina H para dar mais o que? Substância. Lembra disso, ó. Fita vermelha amarrada na mão. Tod com vitamina H para dar mais substância. Legal? Gravou, gravou, gravou. Bom, T, tetraedro regular. H, hexaedro regular. O, octaedro regular. D, dodecaedro regular. I, icosaedro regular. Ou seja, Tod. Legal? Não esquece, galera. Bom, agora nós vamos começar a completar a tabelinha com os elementos. Bom, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar a primeira linha e a primeira coluna logo, tá? Ó, primeira linha e primeira coluna. A primeira linha, a dica é a seguinte, tá? Você vai lembrar do primeiro poliedro aqui, que é o tetraedro, que é essa pirâmide aqui que eu já tinha mostrado para vocês no bloco anterior. Certinho? Eu coloquei aqui para você não ter dúvida, tá? Para você lembrar. É o mais simplesinho, então você vai lembrar das características dela. Se você não conseguir lembrar, faz o desenho da pirâmide, ó, um triângulo aqui embaixo, um pontinho aqui em cima, puxa as arestas laterais, acabou, você tem a pirâmidezinha. Legal? Olha só, acompanha aqui comigo para você entender. Tetraedro, face, número de face, tetra, 4, ó. Bacana. Número de vértices, 1, 2, 3, 4, ó. Só lembrar dessa primeira figura aqui que dá tudo certo. Legal? Número de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Legal? Número de arestas por face. As faces não são triângulos, ó. Então cada triângulo não tem 3 lados, ou seja, número de arestas por face, 3 arestas. Então, N igual a 3. E M, número de arestas por vértice. Então, desse vértice aqui saem quantas arestas? 1, 2, 3. Desse aqui saem quantas arestas? 1, 2, 3. E desse aqui, 1, 2, 3. E desse aqui, 1, 2, 3. No poliedro regular, no poliedro de Platão,
essas quantidades sempre são as mesmas, tá? Então, se de um vértice saem 3 arestas, de todos os vértices também vão sair 3 arestas. Se de um vértice saem 4 arestas, de todos os vértices saem 4 arestas. Legal? Então, todas as quantidades aí iguais. Legal, galera? Então, quantas arestas por vértice? 3 também. Tá aí. Então, a primeira linha, ó, já está determinada. Legal? Bacana? Agora eu vou para a primeira coluna. Aí tá mais fácil ainda. Tetra 4, hexa 6, octa 8, dodeca 12, icosa 20, que são os prefixos aí que vão determinar os números de faces. Legal? Então, tetra 4 faces, hexa 6 faces, octa 8 faces, dodeca 12 faces, icosa 20 faces. Ok? Bom, já completei primeira linha, já completei primeira coluna. Agora, presta bastante atenção no que eu vou fazer, ó. Vou pegar minha reguinha aqui, ó. E aí, para completar aqui a segunda coluna, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cruzar esses dois aqui, ó. Certinho, ó. Só cruzar esses dois e vai cruzar esses dois aqui também, ó. Tá vendo, ó? Bacana? Cruzou, é só completar, ó. Aqui é 6, então aqui é 6. Aqui é 8, então aqui é 8. Aqui é 12, então aqui embaixo é 12. Aqui é 20, então aqui em cima é 20, ó. E tá completa, ó, a segunda coluna. Bacana? Galera, aproveita o vídeo, porque se você não memorizar, você volta o vídeo e olha. Legal? Olha só, então. Acompanha aqui comigo, vamos continuar. Próxima coluna você pula, certinho? Ó, coluna das arestas pulou, certo? E vamos para completar aqui a coluna de quem? Do número de arestas por face. Aí é o seguinte, tá vendo que o primeiro número aqui é 3, ó? Tá vendo, ó? Então você vai colocar esse 3 em 3 casas intercaladas, ó. 3 em 3 casas intercaladas. 3 em 3 casas intercaladas. 3 em 3 casas intercaladas, ó. 3, 3, 3. Depois do 3 vem o quê? 4, né? E depois do 4 vem o quê? 5. É só completar as casas, ó. 4, 5, ó. 3 em 3 casas intercaladas, ó, puladas. Depois é só completar, continuando a contagem. 4, 5. Certinho? Bom, o que você vai fazer aqui agora? Agora você vai vir aqui, ó, e vai cruzar, ó. Ó, vai cruzar, igual eu fiz ali na primeira parte, ó. Vai cruzar e vai cruzar, ó. Igual eu fiz aqui, ó, na primeira parte, ó, do jeito que eu falei. Bom, cruzando, o que vai acontecer? Esse 3 que está aqui vai vir para cá, esse 4 que está aqui vai vir para cá, esse 5 que está aqui vai vir para cá, esse 3 que está aqui vai vir para cá. Galera, tabelinha quase completa, só está faltando a coluna de quem? Das arestas. Mas a coluna das arestas nós vamos lembrar do seguinte. Lembra do N e do M, ó, que eu já falei para vocês lá naquela aula anterior, lá quando a gente falou de relação de Euler? Galera, relação de Euler ou relação de Euler. Lembrar que esses poliedros aqui, ó, que são chamados poliedros de Platão ou regulares, todos eles são eulerianos, ou seja, todos eles satisfazem aquela relação que envolve o quê? Vértice, arestas e o quê? Faces, né? Não sei se você lembra disso, ok? Bom, vamos lembrar dessas duas relaçõezinhas aqui, ó. O N é o número de arestas por face, como eu falei, ó. Esse N aqui, legal? E o M é o número de arestas por vértice, como eu falei, ó. Esse M aqui, ó. Então, por exemplo, no tetraedro, ele vai ter 3 arestas por face e 3 arestas por vértice. No hexaedro, ele vai ter 4 arestas por face. Por que 4 arestas por face? Porque as faces dele são quadrados, legal? Então tem 4 lados. Bom, e 3 arestas por vértice. No octaedro ele vai ter 3 arestas por face. Ou seja, todas as faces são triângulos.
No octaedro ainda vai ter 4 arestas por vértice. No dodecaedro, 5 arestas por face, porque todas as faces são pentágonos, legal? E 3 arestas por vértice. No icosaedro, 3 arestas por face, porque todas as faces são triângulos. E 5 arestas que saem de um único vértice. Então, de cada vértice vão sair 5 arestas. Legal? Isso no icosaedro. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho que lembrar ou dessa aqui ou dessa aqui, tanto faz. Lembrar que N é número de arestas por face e M é número de arestas por vértice. Legal? Então, a primeira formulazinha que pode me determinar o número de arestas é o número de face vezes o número de arestas por face dividido por 2. Daqui eu vou tirar o número de arestas, ó. Quer ver, ó? Quer ver como é que é fácil? Ó? Vamos pegar aqui do tetraedro. Ó. Quantas faces tem? Não são 4? Quantas arestas por face tem? Não são 3? 4 vezes 3, ó. Faces vezes número de arestas por face. 4 vezes 3 não dá 12? Dividido por 2 dá quanto? 6, ó. Tá vendo? Ó, certinho. Ó. E isso nós vamos fazer para todas, ó. Pega aqui o número de faces, ó. Legal, ó. 6, ó. Do hexaedro são 6, ó. Quantas arestas por face? Não são 4, ó. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2 vai dar quanto? 12, né? Então, quantas arestas vai ter o hexaedro? 12. Lembrou do hexaedro? Ó, para quem não lembra, ó, é o cubinho, ó, o hexaedro, ó. Certinho, ó? Então tem quantas arestas? 12, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Certinho, ó. Bacana, legal, lembrou aí, ó, da aula passada? Vamos lá, ó. Agora, octaedro, quantas faces tem? Não são 8? Qual o número de arestas por face? Não são 3, ó? Então, 8 vezes 3 dá quanto? 24 dividido por 2 dá quanto? 12, ó. Tá aí, ó. Legal, ó. Vamos pro próximo. Dodecaedro. Quantas faces tem? Não são 12. Qual o número de arestas por face? Não são 5. Então, vai ficar 12 vezes 5. Quanto que é 12 vezes 5? Não dá 60? Quanto que é 60 dividido por 2? Não vai dar 30, ó. Então, quantas arestas tem o dodecaedro? 30 arestas. Legal? Bacana. E o último, o icosaedro, ó. São 20 faces e são 3 arestas por face. Certinho? Então, 20 vezes 3 dá quanto? 60. 60 dividido por 2 dá 30. Legal, ó. Então, 6, 12, 12, 30, 30. Tá aí o número de arestas desses poliedros regulares, ou também chamados de poliedros de Platão. Galera, vamos entender o seguinte. Eu vou dar um repeteco geral agora que a tabelinha está montada. Presta bastante atenção. Essa tabela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira linha aqui, ó, poliedros, tá? Para eu colocar aqui e na ordem os elementos. Fita vermelha amarrada na mão. Não esquece disso, ó. Fita vermelha amarrada na mão. Face, vértice, aresta, número de arestas por face e número de arestas por vértice. Legal? N, número de arestas por face, M, número de arestas por vértice. Fita vermelha amarrada na mão. Não esquece. Legal? Bom, poliedros na ordem crescente do número de faces. Vitamina Todd com H que dá mais o que? Substância. Legal? Ó. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro regular. Bacana? Completa a primeira linha. Como? Lembra aqui do tetraedro, aquela pirâmide de 4 faces triangulares regulares. Legal, ó? Então, quantas faces tem? 4. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó.
Quantas arestas por face? As faces não são triângulos, então 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Quantas arestas por vértice? Desse vértice saem quantas arestas? 1, 2, 3. 3 arestas por vértice. Legal? Tetra, 4, hexa, 6, octa, 8, dodeca, 12, icosa, 20. Completei a primeira coluna. O que eu faço? Cruza aqui, ó. 6 passo para cá, 8 passo para cá. Cruza aqui, ó. 12 passo para cá, 20 passo para cá. Pula essa coluna, certinho? Vamos para a próxima. Coloca em 3 casas intercaladas o número 3. Ó, 3, 3, 3. Completa a numeração. 4, 5. Legal? Completei aqui a quarta coluna. Vamos cruzar, ó. Esse 4 passa para cá, esse 3 passa para cá, esse 5 passa para cá, esse 3 passa para cá. Completei aqui a quinta, a sexta coluna. Legal? Bacana? Presta bastante atenção para você entender. E o número de arestas? Posso usar essa primeira ou essa segunda aqui, ó. Lá, quando eu montei, eu usei a primeira, mas podia ter usado a segunda. Era só pegar vértices vezes m dividido por 2, ó, vai dar a mesma coisa. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. 8 vezes 3, 24, dividido por 2 dá 12. 6 vezes 4, 24, dividido por 2 dá 12. 20 vezes 3, 60, dividido por 2 dá 30. 12 vezes 5, 60, dividido por 2 dá 30. Então podia ter usado essa aqui também. Legal, galera? Então tá aí. Essa tabelinha aqui vocês têm que saber, tá, galera? Tem que saber. Bacana? Nossa aula de hoje não tem exemplo. Por quê? Porque o importante é você saber a tabelinha. E o exemplo é como se fosse o quê? A tabelinha. Legal? Então, até a próxima aula. Bons estudos e façam as atividades.